Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa noite de bênçãos. Possamos estar abertos, estar sintonizados com os mentores desta casa, com os nossos mentores, para que possamos aproveitar ao máximo esse momento que nós estaremos aqui reunidos em nome de Jesus. Hoje, quem estará conversando conosco é Elizabeth, então vamos envolvê-la com muito carinho, com muito amor, para que ela possa trazer tudo aquilo que ela preparou para esta noite para nós. Mas antes, vamos aos recadinhos da semana. Lembrando que amanhã, segunda-feira, nós temos Evangelho no Lar, online. Todos estão convidados. Convido também a vocês que estão nos ouvindo aí em casa. É uma oportunidade de convidarmos Jesus para dentro do nosso lar. Como eu sempre digo. E surgiu, esse trabalho após a pandemia, que antes nós não trabalhávamos online, era tudo presencial. Aí, com a pandemia, nós começamos nas palestras, nos cursos, e também esse trabalho de do Evangelho no Lar. Então, todos estão convidados, começa às 20 horas, nós pedimos para estar acessando 5 minutinhos antes, que é como nós falamos aqui, para poder já ir se sintonizando, tranquilizando. Então, todos estão convidados. E para fazer parte é só acessar o WhatsApp, que é o 97214-4240. Esse WhatsApp ele é a porta de entrada da casa, a porta de entrada online da casa. Então, todas as atividades, ou querendo fazer alguma pergunta, participar, doações, através desse WhatsApp, tá bom? 97214-4240. Na terça-feira nós temos palestra, atendimento fraterno. Todos estão convidados também a estar participando. Esse trabalho é presencial e online, assim como no domingo. A diferença é que no domingo nós temos evangelização infantil. Para aqueles pais que querem participar das palestras, mas não tem com quem estar deixando as crianças, então já une o útil ao agradável. E também as crianças já vão tendo contato com essa doutrina maravilhosa e também vão conhecendo um pouquinho sobre Jesus, sobre o seu Evangelho. Na quarta-feira, à 1h30, seu Jaime tem a leitura do Evangelho. Então, quem quiser participar da leitura do Evangelho do seu Jaime, de quarta-feira, às 13h30. E também a Nina, ela abre o bazar. Eu peço a colaboração de todos que quiserem presentear alguém ou precisando de algo para casa. Nós temos roupas, utensílios domésticos. As roupas são higienizadas, revisadas. Então, dá uma passadinha aqui, ver como é que está. Ao mesmo tempo, apresentei alguém a preço bem módico e ajuda a casa. Bom, na quinta-feira, nós temos leitura do livro do Evangelho, leitura do livro dos Espíritos. Todos estão convidados a participar. Então, já está na questão 900 e alguma coisa, quem passou já está 900, já está para terminar, mas não tem momento para estar participando. Como são perguntas, não faz mal pegar já no final. Já vai estudando um pouquinho. Como diz uma amiga nossa, sempre melhor estudar em grupo. Então, quem quiser participar, também através do WhatsApp. Nesta sexta-feira, inclusive, nós teremos vibrações de amor. Aqui, puxando as coisinhas. Vibrações de amor é uma oportunidade que a casa nos oferece de podermos estar doando um pouco de nós, as nossas vibrações, as nossas energias, em prol da humanidade, dos nossos entes queridos. Tem um grupo das vibrações onde posto as intenções de vibrações por entes queridos, parentes ou amigos que estão necessitados. Então, é uma experiência muito gratificante.
E como nós sabemos, os primeiros a ser beneficiados somos nós mesmos, né? Porque nesses trabalhos, assim nos diz Bezerra de Menezes, milhares e milhares de falanges estão atuando nesses trabalhos de vibrações. Então, não somos só nós aqui no plano físico que estamos neste, não digo trabalho, mas nessa atividade prazerosa que é as vibrações de amor. E aos sábados, também a cada 15 dias, nós estamos com um projeto que é os Ciscos de Deus, que não é uma sala de aula, não é uma palestra, é uma mesa redonda, vamos dizer assim, onde os jovens estarão trazendo questões do dia a dia, suas dúvidas, e é debatido nesse grupo, né? São crianças e adolescentes, né? Dos 10 aos 25 anos. Então, dos 10 aos 14, nós temos o trabalho às 15h30 e de 15 a 25 anos às 17 horas. Então, todos estão convidados a participar. As crianças, né, os jovens, eles estão gostando, porque pode um pouco diferente de sala de aula, tá? E é um trabalho feito a cada 15 dias, então não é estressante, não tem aquela obrigação de estar vindo naquela presença, naquela presença, mas elas estão gostando bastante. Então, convido todos a estar participando. Tá? E vamos agradecer a Deus, vamos dar por iniciadas as atividades de hoje, pedindo a Ele que venha sobre nós as suas bênçãos, possamos estar abertos para os mensageiros, para os mentores desta casa, que desde as primeiras horas estão preparando o ambiente para nos receber. E assim que adentramos, eles estão conosco, nos assistindo em nossas necessidades. Basta estarmos abertos, receptivos. E vamos agradecendo, pedindo a Jesus que auxilie a Elizabeth na palestra de hoje. E vamos fazer a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. E assim seja, graças a Deus. Boa noite, amigos queridos. É uma alegria imensa estar aqui. Agradeço o convite. O nosso tema, o tema proposto, é depressão. A ocorrência da depressão no mundo inteiro é muito grande, vem aumentando. E o que é a depressão? É uma tristeza persistente, né? Contínua, por, no mínimo, 2 semanas. E acompanhado de mais 4 sintomas, segundo a psiquiatria. E a depressão, ela acaba prejudicando o trabalho da pessoa, os estudos, o sono, o apetite. E, infelizmente, a depressão é a maior causa de suicídio. Agora, né, mês que vem, nós temos aí o Setembro Amarelo, então, várias entidades e o movimento espírita fazem bastante campanha de prevenção ao suicídio, né, com palestras, conscientizações. Então, o que a gente vai trazer aqui hoje é baseado num livro muito bacana da Joana de Ângeles, da benfeitora espiritual, e esse livro é psicografado pelo Divaldo Pereira Franco.
chama Amor, Imbatível Amor. E aqui ela fala de algumas causas da depressão. Em primeiro lugar, a depressão é multicausal. Então, não tem uma causa única. Mas aqui, nesse capítulo, é um capítulo desse livro. Ela enumera algumas dessas causas. Então, aqui ela vai falar de tristeza, de crenças irracionais, daqui a pouco a gente fala sobre isso, de falta de fé, de não saber lidar com as perdas e obsessão. Bom, a nossa vida não é sempre feliz, não é? É assim, não é? Tem dia que a gente está feliz, tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente está tranquilo, tem dia que a gente está preocupado. As nossas emoções oscilam conforme as ocorrências, né, do nosso dia a dia. Isso é mais do que normal. Mas a Joana de Ângeles fala que o problema é a gente cultivar a tristeza. Porque se a gente ficar focado nessa tristeza, ela se transforma em nostalgia. Então, nostalgia é um sentimento assim de tristeza por algo que perdemos, pelos bons momentos que não voltam mais. Isso é a nostalgia. E esta nostalgia se transforma em depressão, segundo Joana de Ângeles. Então, cultivar, né? A gente fica triste, claro, muitas vezes tem motivo para isso. Mas o cultivar é alimentar a tristeza, dar foco só no que aconteceu de ruim. Em 1956, um psicanalista chamado Albert Ellis, ele disse, né, escreveu que as nossas experiências, o nosso dia a dia, é que formam as nossas crenças, formam e ativam as nossas crenças. Aquilo em que acreditamos sobre nós, sobre os outros, sobre o mundo, sobre o futuro. E essas crenças vão ter consequências na forma como agimos, na nossa forma de ver a vida, né? E até no nosso físico, no nosso emocional. E aí o Albert Ellis, ele elaborou 12 crenças básicas que são irracionais, básicas, porque a partir delas outras crenças se derivam. Irracionais por quê? Porque elas não são verdadeiras, elas não têm nem lógica. E aqui, então, eu vou ler as 12 crenças irracionais do Albert Ellis, que deturpam a nossa percepção sobre nós mesmos, sobre a vida. Primeiro, é preciso ser amado e aceito pelos outros, porque senão eu não vou ser feliz. A gente fica dependente do outro. Segundo, há pessoas más que precisam ser punidas. É uma onipotência. É colocar-se no lugar de Deus. Haverá uma catástrofe se as coisas não ocorrerem conforme o esperado. Então, a pessoa, né, acha que o pior vai acontecer. A felicidade depende dos outros. É preciso preocupar-se sempre com as coisas perigosas, o tempo todo. Isso leva a uma enorme ansiedade, um desgaste emocional, energético, né? É preferível evitar a confrontar as dificuldades ou responsabilidades. Não, é melhor ficar lá na zona de conforto, né? Quietinho, né? Assim, eu tenho medo de tudo. É preciso ter sempre alguém para dar um grande apoio. Aí a pessoa fica dependente do outro. Não cresce, não assume a própria vida. Deve-se ser competente e realizador sempre. Ninguém é perfeito, mas pensando assim, a pessoa tem esse vício do perfeccionista. O perfeccionista, ele quer fazer tudo tão perfeito para ser aceito, né? Para ser amado. O passado determina o presente.
Bom, o passado determina o presente, mas não é assim de forma rigorosa. Nós temos o livre-arbítrio. Jesus falou, o amor cobre a multidão de pecados. A gente pode ir mudando esse nosso futuro a partir do que fazemos agora. Há somente uma solução certa para cada problema. Olha que falta de flexibilidade, que falta de criatividade. Deve-se resolver o problema dos outros. Aquela pessoa que é o salvador, né? Deixa que eu resolvo para você, né? Eu sou o Bambam, eu sei, você não sabe. Deve-se protelar a arriscar. Ah, não. Eu não me arrisco, não. Vai deixando, né? Essas são crenças distorcidas, são crenças rígidas, são crenças assim imperativas. Eu tenho que. E super generalizadas, né? É como tudo tem que acontecer desse jeito. Então, o Albert Ellis traz alguns exemplos dessas distorções. Por exemplo, catastrofização. Então, a pessoa acha que vai acontecer uma grande catástrofe. Sempre o pior acontece. Emocionalização, né? Então, conforme o nosso humor, a gente lê a realidade. Se eu estou bem-humorada, o mundo é lindo, maravilhoso. Se eu estou mal-humorada, o mundo é tão chato, né? Tão sem graça. Polarização, tudo ou nada. Não existe meio termo. Abstração seletiva. Nossa, isso é muito, muito grave, porque é uma das características das pessoas que estão com risco de suicídio. A abstração seletiva é a visão em túnel. Então, ela só vê o problema. Lá no final do túnel, aquela luzinha, o problema está tão longe, não tem resolução. Aqui, ó, ela não enxerga as oportunidades que a vida está mostrando, né? As soluções, a ajuda das outras pessoas. Ela não consegue enxergar isso, ela só foca o negativo. É um filtro mental que só vê o negativo. Outra característica, né, dessa crença distorcida é a leitura mental. Saber o que o outro está pensando a nosso respeito. A gente passa na rua, o outro não cumprimentou, ele estava preocupado com qualquer coisa, não sorriu. Tá vendo? Eu sei o que ele pensa de mim, ele não gosta de mim, eu sei. Rotulação, então é rotular, sabe? Tudo, né? É assim acabou. Então, é uma coisa assim, se torna uma rigidez, né? Rotula as pessoas, rotula os eventos, minimização do positivo, maximização do negativo. A festa estava maravilhosa, você preparou uma festa, foi todo mundo, aí, mas choveu. E aí, como é que foi a festa? Ih, nossa, não foi nada legal. Você não imagina, o trabalho. Tive tanto trabalho, choveu, estragou tudo. Mas estragou como? Ah, eu cheguei com o sapato molhado, sabe? É uma maximização do negativo. Os imperativos, eu deveria, eu tenho que. Né? Isso alimenta a culpa. Lembrança seletiva negativa. Então, só lembrar as coisas ruins que aconteceram no passado. Puxa, né? Será que não teve coisa boa também para lembrar? Desesperança, visão negativa e irrealista do mundo, depressão e suicídio. Então, essas crenças, elas se formam, a Joana de Ângeles explica, a partir da infância. Aí tá, né, a grande importância dos pais. Porque, às vezes, os pais cobram muito da criança, humilham. E, nos momentos de crise, essas crenças, muitas vezes, vêm à tona. Estão lá, quietinhas, guardadas no inconsciente. Ah, você não estuda, quando você crescer, você não vai ser nada na vida. Você só esqueceu. No momento de crise, aquilo aflora. São crenças negativas e realistas, né? Então, o que a gente precisa fazer? Todos temos essas distorções.
no que acreditamos, né? Então, a gente precisa confrontar essas crenças. Isso que eu estou pensando de mim, dos outros, do mundo do futuro, é um fato? Ou é só uma opinião minha? E, gradualmente, a partir do momento que a gente confronta, né? Identifica primeiro e confronta, a gente vai modificando, vai trocando por crenças positivas, adaptáveis, né? Que nos levam à adaptação no nosso dia a dia, vai mudando aqueles padrões de comportamento rígidos que nos estagnam, nos prejudicam. O padrão de comportamento é aquilo que a gente faz sempre do mesmo jeito, né? Aquilo que se repete. Que nem o Albert Einstein, dizem que essa frase é dele, né? Insanidade é fazer a mesma coisa várias vezes e esperar resultados diferentes. Então, essa é uma das causas da depressão, que a Joana de Ângeles fala, né? Cultivar a tristeza, muitas vezes a partir dessas crenças distorcidas, e a própria psicologia explica. Hoje é o dia do psicólogo, então a própria psicologia explica isso, né? Com esse grande pesquisador Albert Ellis, que ele foi um dos fundadores da TCC, da Terapia Cognitiva Comportamental. Bom, outra causa da depressão, no livro da Joana de Ângeles, Amor Imbatível Amor, é a falta de fé. A falta de fé em nós mesmos, a falta de fé em Deus, a falta de fé em nós, assim, a gente não vai se acreditar capaz, né? A gente vai se achar menos do que realmente sabe, do que conhece. A gente alimenta um complexo de inferioridade, baixa autoestima. E a falta de fé em Deus nos torna inseguros. E tanta essa falta de fé, diz a Joana de Ângeles, em nós ou em Deus, pode levar à depressão. Então, por exemplo, a pessoa que não acredita, né, na misericórdia divina, aí acontece algo muito doloroso na vida dela, ela cai, né? E aí, uns dãos que a vida nos traz, os fracassos, ela se revolta. Ou então, né, ela reza, e aquilo que ela pede não recebe. Mas, se a gente estudar um pouquinho, às vezes, Deus, a gente vai aprender que Ele nos dá aquilo que o nosso espírito precisa para evoluir. Não o que é supérfluo, que no momento a gente nem percebe que é supérfluo. Poderia até nos prejudicar, caso fôssemos atendidos, né? Falando de não aceitar os nãos, né? Quando a pessoa não aceita, né, as adversidades da vida, ela acaba se revoltando. Tem um filme chamado Clube da Luta. E o Brad Pitt, ele fala assim, para aqueles lutadores, vocês não são especiais, não são floco de neve, vocês são feitos da mesma matéria que vai se decompor, como todo mundo. E a partir desse filme é que surgiu esse conceito floco de neve, que acabou sendo usado até pelos estudiosos do comportamento. Então, o floco de neve é lindo. Aqui a gente não tem neve no Brasil, a gente vê isso, né, na internet, né, nos livros, nos filmes. O floco de neve é lindo, mas é frágil. E aí os estudiosos perceberam que os jovens da década de 2010, que é chamada geração milênio, a geração Y, né? Eles se achavam assim melhores, assim, falando do aspecto geral, né? Melhores do que os demais, se achavam especiais. Por quê? Porque eles foram mimados, eles tiveram todas as facilidades na sua infância. Isso num país rico, né? Por quê? Porque havia uma grande expectativa dos pais quanto ao futuro deles, né? Os pais de classe média alta, classe alta, né? Esperavam isso dos filhos. Ah, ele vai ser uma pessoa importante, vai ser médico, vai ser engenheiro, vai ser astronauta. Puseram toda essa expectativa no filho, deram tudo para ele, em termos materiais, afetivos, o colocaram numa redoma e
eles não desenvolveram a resiliência, e aí são chamados flocos de neve. Qualquer coisinha os abala. Os casos de suicídio entre esses jovens também é muito grande. Aí o filósofo Luiz Felipe Pondé, que fala muito, né, na TV Cultura, ele fala por que nessa época, né, 2000 para cá, os pais colocam tanta expectativa nos filhos, quanto ao futuro glorioso dos filhos. É porque eles têm cada vez menos filhos. Então, agora o foco é um filho único, ou um casal, né? Então, tudo que eles não foram, eles esperam que os filhos sejam, para eles, no fundo, inconscientemente, se sentirem realizados. E aí os filhos se tornam, segundo o Pondé, superdependentes. Não aguentam as frustrações da vida cotidiana. É a geração mimimi, diz o Pondé. Então, eles se sentem vítimas, as culpas e os fracassos são transferidas para os outros, eles são imediatistas. Olha, é todo mundo, isso é um estudo, né, dessa faixa da população, de pessoas com melhores condições financeiras, que têm mais estudos, né? Então, são pessoas, esses jovens, são ressentidos, hipersensíveis, não sabem lidar com a hierarquia, derretem com facilidade, né? Veem a frustração e eles muitas vezes, infelizmente, se matam. E é por isso que eles foram chamados flocos de neve. Diante do fracasso, então eles entram em depressão e, infelizmente, muitos tiram sua própria vida. Outras causas que a Joana de Ângeles aponta nesse livro, né, do Divaldo, psicografia do Divaldo, o remorso, ficar cultivando o remorso. Porque o remorso é a gente estagnar na culpa e não buscar a reparação, sabe? E isso leva à depressão, segundo a Joana de Ângeles. Então, o caminho é a gente se arrepender, né? Reconhecer que errou, e aí procurar ressarcir, se reconciliar, pedir perdão, perdoar-nos também, né? E outra questão, outra causa é não saber lidar com as perdas. Ela falou em nostalgia. Nostalgia, segundo ela, é uma tristeza profunda de quando a pessoa recorda os momentos bons que ela teve, que não voltam mais. Então, por exemplo, as perdas, o ente querido que foi para a pátria espiritual, o emprego que ela perdeu, o casamento que se desfez, uma amizade que terminou. Então, são perdas. E a Joana de Ângeles fala que toda a perda leva a esses estados nostálgicos se a gente não souber lidar com elas. Até certo ponto, ela explica, né? O estado nostálgico é saudável, porque a vida é cheia de oscilações de altos e baixos. A gente está sempre perdendo alguma coisa. Às vezes é um assalto, às vezes a morte de um familiar, de um amigo, às vezes é a saúde que, né, não está lá tão boa, a gente perdeu momentaneamente ou não. Então, as nossas emoções oscilam. Mas, novamente, reforçando o que ela falou no início, é cultivar essa tristeza constante, olhar só o negativo, sem esperança de um futuro melhor, é que vai trazer um distúrbio emocional, né? E a depressão, segundo o DSM-5, que é um manual prático de todos os psiquiatras e psicólogos no mundo inteiro, explica que a depressão é essa tristeza diária, por pelo menos 2 semanas, com outros 4 sintomas. E a Joana de Ângeles fala que a depressão é a forma patológica do estado nostálgico, quando a gente não sai dele. E existe um entrelaçamento entre os fenômenos físicos e psicológicos, né? Entre o nosso corpo físico e a nossa mente.
A psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, na década de 70, estudou os pacientes terminais e ela elaborou as fases do luto. Aqui no estudo dela era assim, a morte, né? Mas o luto pode ser também a perda de um casamento, pode ser a perda de um emprego, né? As perdas levam ao luto. Então, as fases do luto, né? São, primeiro, a negação. Então, né? Conforme o que se perdeu, é um choque tão grande que a pessoa, assim, fica entorpecida, né? Ela nega que isso tenha acontecido, as ideias ficam desorganizadas, às vezes tem gente que desmaia, ou então perde o sentido das coisas da vida, né? Fica transtornado mentalmente. E aí o tempo passa, ela, digamos, cai na real, né? Sai da fase de negação, entra na fase de negociação. Então entra a raiva, os protestos, por exemplo. Ela fica pensando, mas e se não tivesse acontecido isso? E fica imaginando como se aquilo não tivesse acontecido, como seria. O tempo passa, né? Ela vai, assim, gastando essa energia da raiva, que a raiva é uma emoção, é uma energia que, né? Ela vai vem à tona. E aí entra na fase da depressão, que é a tristeza, muitas vezes a culpa. Infelizmente, a culpa atrapalha muito o processo de luto. Mas, puxa vida, por que eu não falei isso? Por que eu não fiz aquilo? Mas, olha, a gente fez sempre o melhor naquele momento. Se hoje nós achamos que naquele momento nós não fizemos o melhor, é porque já evoluímos um pouquinho mais, já amadurecemos um pouquinho mais, já aprendemos um pouquinho. Que bom que a gente percebe que poderia ter feito algo diferente, não fez. Significa que a gente cresceu interiormente. Mas aí também se perdoar, se aceitar. Não, naquele momento eu fiz o que pude, fiz o melhor de mim. Então, essa fase de depressão, né, na tristeza, a pessoa se sente impotente porque não pode mudar o que aconteceu. Muitas vezes se desespera porque o passado, né, não volta. E isso também vai se desgastando, esse desespero, e muitas vezes ela entra numa apatia, numa desmotivação, né? Nada interessa mais, e aí vem a depressão. E essa depressão muitas vezes precisa ser tratada com medicamentos, com psicoterapia, ou se não for tão grave, com a ajuda de amigos, com leituras, com meditação, oração. E aí a pessoa passa para a última fase, que é da aceitação. Ela aceita que aquilo aconteceu, ela se adapta, e aí ela cresce, ela adquire novas habilidades, ela supera aquela falta, se torna uma pessoa melhor. Mas se a pessoa não processa o luto, ela fica nessa fase de depressão. Isso, às vezes, a pessoa passa a vida inteira. E tem uma cartilha, assim, em vista do grande número, né, de suicídios no Brasil, no mundo inteiro, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria elaboraram uma cartilha. Está lá na internet. São umas dezenas de páginas, muito facinho de ler. Está lá, é grátis, coloca free PDF, cartilha, suicídio, informando para prevenir. E lá os médicos, né, os psiquiatras que elaboraram essa cartilha falam das causas da depressão. Podem ser psicológicas, dessa falta de resiliência, como acontece na geração Floco de Neve, a revolta, né, as pessoas que não têm fé em si ou em Deus, não têm uma religiosidade, e o desânimo. Podem ser causas biológicas, então a pessoa já nasce com falta de neurotransmissores, então ela vai, isso é decorrente, né, da colheita do passado, de outras vidas, vai ter que tomar medicação para resto da vida. Podem ser causas ambientais, então o ambiente, né, muito estressante,
bastante, uma infância muito sofrida pode levar à depressão, a própria Joana de Ângeles fala isso, e causas genéticas. Assim, sabe, pessoas, a família tem muita gente depressiva, a possibilidade da pessoa, né, ter depressão é maior. E aí, nessa cartilha, esses médicos, esses psiquiatras, elaboraram o conceito de suicidabilidade. É desse tamanho essa palavra, né? É o grau de risco de depressão. Suicidabilidade leva em conta 4 características da pessoa enferma ou supostamente enferma. É DDDI. DDDI. Então, desesperança, desespero. Aí, Jonas de Angelis falou, né? A pessoa que não tem fé cai nessa desesperança, nesse desespero. Desamparo, às vezes a pessoa não está sozinha no mundo, ela tem um bom apoio familiar, social, mas ela se sente desamparada. E impulsividade. Infelizmente, né, muitos jovens, no momento assim de impulsividade, se suicidam. E, então, a gente vê, né, que todas essas causas precisam ser observadas. No caso, também, outras causas biológicas podem ser doenças orgânicas graves, se a pessoa está na cama direto, uma doença incapacitante, uma doença terminal, também pode levar à depressão. Isso acontece muito com os idosos. Por isso que é muito importante que prestemos atenção em nós mesmos, né, nessas causas, se surgem esses sintomas, esse tipo de comportamento, e também nos nossos familiares. A Joana explica assim, como é que surge, né? Para a gente ficar atento, como é que surge a depressão? Primeiro, a pessoa se desinteressa de tudo, até coisas que para ela eram prazerosas, desafiadoras, que a motivavam, né? A luta, a superação, qualquer, né, fracasso era assim o primeiro passo para o recomeço, mas agora não, começa a se desinteressar até do que gostava. E aí, se não cuida, essa depressão vai se agravando, a pessoa entra numa alienação. O corpo está presente, mas a mente está distante, sabe? Assim, um olhar distante, uma mente vazia, sem ação, fixada, diz a Joana de Ângeles, na própria compaixão. Ah, eu não valho nada, ai, coitadinho de mim, ai, como sou injustiçado, né? Sou uma vítima. Então, a pessoa perde entusiasmo, ela perde a motivação, ela entra num estado de pessimismo, ela até não acredita que um dia possa se recuperar. É o DDDI da cartilha, né? Lá do Conselho Federal de Medicina, né? Esperança, desespero, desânimo, impulsividade. Às vezes a pessoa até consegue manter a rotina diária, mas ela precisa se esforçar muito para manter essa rotina. E às vezes, no fundo, ela pensa, eu não aguento mais. Não sei até quando eu consigo, né? E para ela, os problemas não têm solução. A pessoa saudável, né, relembrando, ela oscila no seu amor, no seu humor, no seu humor. A situação está ruim, ela vai ficar triste, ansiosa, mas ela não se abate de tudo, né? Ela não fica catastrofizando. Ai, o futuro é negro, tudo de ruim me espera. E aí, como é que essa pessoa que entrou nesse estado de depressão pode, aos pouquinhos, se conhecer melhor e se ajudar, liberando as suas emoções, os seus sentimentos? Porque senão, se fica lá guardadinho, aí a depressão acaba surgindo. A Joana de Ângeles escreve:
Toda castração, toda repressão produz efeitos devastadores no comportamento emocional. Leva a desordens da personalidade deles, a depressão, né? Castração, você não pode isso, não pode aquilo, fica quietinho. Repressão, né? A gente mesmo se reprimir. Ai, eu não posso chorar, não posso falar o que eu penso. Não, nós precisamos entrar em contato com os nossos conflitos interiores para liberar aquilo que está aqui, né? Nos afligindo e superar esse estado depressivo. E aí a gente faz isso falando com alguém que a gente confia, conversando com Deus, ou indo numa terapia, né? Porque se a pessoa nega, né? Nega que está sentindo tudo isso, ou finge que não está sentindo, dá uma quebra de, né? Indiferença, sabe? Tipo assim, eu não posso ser fraco, eu não posso chorar. Infelizmente, é a cultura de muitas pessoas, né? Ela vem uma concha e entra em depressão. Aí a Joana de Ângeles fala, é importante a gente olhar para a gente dentro da gente, aceitar o que a gente está sentindo, né, as emoções que estão fluindo, direcioná-las. E aceitar-se significa amar-se. E a Joana fala assim, as pessoas reclamam que não recebem amor, mas negam amar-se. E o caminho da cura é amar-se. Então, se a pessoa entra nessa concha, se ela nega que está sentindo, ela fica engolindo as suas emoções e sentimentos, ela cria, segundo a Joana de Ângeles, uma couraça retentiva, sabe? Uma coisa assim que nos segura. Aquele pescoço duro, sabe? Aquele ombro, né, que não mexe direito. E olha, o psicanalista William Reich, ele estudou isso, ele fala em couraças musculares, que surgem por conta da repressão das emoções. Então, aí, as couraças musculares são, assim, dores musculares, dificuldade de movimentação, contração. E aí, mas a Joana fala, né? Além disso, às vezes, a depressão aparece de uma forma destrutiva. Assim, de autoagressão, automutilação, isso acontece muito com os jovens. A dor é tão grande que a dor física é um alívio para a dor emocional, camufla a dor emocional. Mas que nem sempre acontece essa depressão destrutiva. Então, muitas pessoas, assim, elas carregam o coração pesado, preso, sabe? E colocam uma máscara, assim, para disfarçar esse esforço que fazem para manter a rotina, para dar conta ainda do que conseguem, das próprias possibilidades. E aí é que, né, nesse estado assim, tornar-se pedra, de ficar insensível a tudo, é que surgem essas couraças musculares, né? E aí a Joana de Ângeles fala, para a gente eliminar essas couraças musculares, e o William Reich também falava isso, é preciso a disciplina dos movimentos. Para revitalizar os nossos, dizem que nós temos anéis energéticos, né? E liberar, diz a Joana, esses miasmas que intoxicam os nossos centros de força. E isso, a bioenergia ajuda muito, o reiki, o paz. Jorei, né? Jorei. Eu tenho uma amiga que ela teve, assim, 2 casamentos muito infelizes. Ela era noiva, mas aí não deu certo, casou com uma outra pessoa, ele era alcoólico, a vida inteira ela cuidou dele. Aí ele faleceu, ela reencontrou aquele primeiro noivo, e paixão, né? Paixão de juventude, de adolescência, casaram, mas ele era uma pessoa super violenta, agressiva, um temperamento muito difícil. Ela sofreu demais. Depois ele teve derrame, por muitos anos na cama, imobilizado. Então ela passou a vida assim. E ela tinha uma depressão tão profunda, ela fazia um monte de tratamentos, ela fazia curso no centro espírita,
tratamento no centro espírita. Ela não melhorava, tomava medicação psiquiátrica. Ela se curou. Como? Ela começou a fazer academia todo dia. Todo dia. Ela disse que na casa dela, no apartamento dela, tem academia. Mas ela falou assim, não, eu vou me obrigar a ir numa academia lá em Santo André. Ela pegava o ônibus todo, porque ela ficou viúva, né? E ela pegava o ônibus todo dia, ia fazer academia, e ela foi liberando essas couraças retentivas que fala Joana de Ângeles, esses miasmas que impregnaram nos centros de força. Ela ficou totalmente curada. Ela voltou a pintar, ela se tornou uma pessoa leve. Então, tem muitas oportunidades de recuperação, né? E a Joana fala assim, outra causa da depressão, que infelizmente pode também levar ao suicídio, a Joana que fala, é a pessoa se sentir fracassada como homem ou como mulher. Então, né, tem muito mais transgêneros e intersexos do que a gente imagina, né? Isso já foi constatado. E essas pessoas, né, assim, sofreram muitas agressões na infância, foram incompreendidas, rejeitadas às vezes pelos pais, pela sociedade. Então, são pessoas que negam o corpo, que não se aceitam como são. Então, isso também é uma grande causa de depressão. Eu soube, uns anos atrás, perto de onde eu moro, um condomínio lá, que isso todo mundo comentou, né, no WhatsApp, tinha um menino gay, né, e aí ele tinha um namoradinho, mas os pais não sabiam, e lá no prédio onde ele morava, o prédio chique, né, não podia andar de mãos dadas, menino, né, não podia ficar sentado junto, conversando, assim. Então, ele saía com esse namoradinho, com esse amiguinho, né? Assim, adolescente, né? E daí, na portaria, ele se despediu. E uma vez, ele beijou o namoradinho dele e o porteiro foi falar com o pai dele. E aí, quando ele ficou sabendo, né? Ele se suicidou, se jogou do prédio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso preconceito, né? Com a nossa intolerância. Outra causa da depressão, diz Joana de Ângeles, é a obsessão, que pode tanto desencadear como agravar, tanto a depressão como o suicídio. E a Joana de Ângeles fala, não importa a causa da depressão, o enfermo não deve considerar-se doente. Não, ele deve considerar-se que está numa fase de doença, numa fase de doença. Aí o caminho é trabalhar sem autopiedade, né? Ah, coitadinho de mim, né? Se sentir injustiçado, sem autopunição, sem culpa, sem autodesvalor. Porque se não houver esse esforço da própria pessoa, ela não vai curar o seu próprio espírito, né? E os medicamentos só vão curar os sintomas, né? Até quando a pessoa vai no psiquiatra, ele sempre recomenda o tratamento com um psicólogo, né? Para a pessoa fazer uma autoanálise, para se conhecer melhor, fazer as mudanças necessárias na sua vida. E aí entra também um estudo chamado reflexividade, que tem por base o que Sócrates nos ensinou. Conhece-te a ti mesmo. Assim, sair dos pensamentos automáticos, sabe? Às vezes tem aquelas crenças irracionais, a gente acredita nelas. Não, peraí, é verdade ou não é? É fato ou opinião? Sair dos hábitos prejudiciais, né? Em vez disso, a reflexividade fala para a gente cultivar pensamentos profundos, para eliminar essas crenças, essas percepções distorcidas quanto a nós mesmos, quanto ao futuro, quanto ao mundo. E aí, Paulinho, a Sandra falou para eu falar 40 minutos. Nós começamos 6h15, até que hora pode ser? Mais 5 minutos, pode ser? Pode ser. O Anthony Giddens, ele que trouxe esse conceito de reflexividade.
Olha que coisa mais fantástica. Tudo a ver com a psicossomática, com o que a doutrina espírita explica, com o que a psicologia explica. Há uma relação entre reflexividade e cura. Visto que a reflexividade, sabe, essa autoanálise, é uma forma de superação de angústias e situações de potencial desesperança, é o DDDI, né? Vivenciadas a partir de crenças negativas, potencializadas em experiências destrutivas. Então, quando, no momento de crise, essas crenças negativas vêm à tona, e que são muito presentes no contexto instável da alta modernidade. Então, porque hoje, né, o mundo inteiro está cheio de crise, existe muita instabilidade, né, muita insegurança em todas as áreas. Isso gera um estresse muito grande. E a Joana fala para a gente, então, encontrar, diante, né, desse contexto de instabilidade, um sentido na nossa vida, um propósito. E aí ela cita Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, que ele fala de conscientização espiritual. Olha que bonito, né? É a busca de sentido para a nossa existência imortal. A busca do sentido que é o motor da nossa existência. Aí o Viktor Frankl fala, o sentido da vida não deve ser egocêntrico. Sabe, pensar só em mim? Felicidade e prazer não são motivos para a existência, eles são efeitos colaterais. Felicidade e existência é efeito colateral. É preciso dedicar-se a algo maior que a si mesmo, a uma causa, ou ao amor a outra pessoa. E mesmo diante do sofrimento, é possível encontrar sentido. Olha, o trabalho voluntário ajuda muito o depressivo, porque ele se sente útil. E os amigos e familiares, então, precisam vir, né, para que a pessoa faça uma catarse, sem julgamento, sem impor suas próprias opiniões, né, com muita empatia. E hoje em dia, né, o Manuel Flamengo de Miranda, pela psicografia do Divaldo, ele fala no livro também da obsessão, que no futuro não vai mais ser preciso tanta medicação ou nenhuma medicação, porque a verdadeira cura está no espírito. E hoje já começam muitos tratamentos energéticos, psicológicos. Ele fala que tem mais de 200 tipos de terapia alternativa. Ele fala em fitoterapia, acupuntura, bioenergia, florais de Bach, Doim, reiki, energização de metais, de cristais, perfumes, óleos. Porque os medicamentos psiquiátricos agem no sistema nervoso, mas, né, só cuidam dos sintomas. E a doutrina explica que a cura está na nossa alma imortal, né? Numa profunda mudança de vida, de comportamento, para modificar a raiz do problema. Aí a gente consegue a cura. Então, gente, agradeço muito a atenção de vocês. Que a paz do Mestre esteja sempre conosco. E lembremos, né, como diz Joana de Ângeles, o deprimido não é doente, está num estado de doença. Muito obrigada. Obrigado, Elizabeth. Bastante coisa para estarmos refletindo, né? E, como foi dito, possamos, né, estar atentos aos nossos pensamentos e àqueles que estão conosco, né, que muitas vezes a gente acaba não percebendo, não tomando ciência, né, do que está acontecendo ao nosso redor. Quando nós fazemos as nossas vibrações de amor, a gente pede auxílio para pessoas que estão em profundo estado de depressão, que pode, como foi dito, levar ao suicídio, né? E pedimos para que
tenham fé em si mesmo, fé em seus familiares, fé em Deus, e de estar pedindo ajuda, né? E aos familiares, de ficar atento, mesmo como a um pedido de ajuda silencioso. Então, obrigado, Elizabeth. E vamos agradecendo a Jesus por mais o dia de hoje, por mais essa palestra. Agradecer a Elizabeth e que possamos nos fortalecer para a semana que se inicia, dando o nosso melhor a cada um que cruzar o nosso caminho e a nós mesmos. Possamos, com a ajuda de Jesus, fazer dessa semana uma semana melhor. Tenham todos uma boa noite e uma ótima semana. Fiquem em paz.